Quando você liga 38612252, reclama, exige, faz valer os seus direitos como cidadão, porque aqui na Impalo FM o ouvinte sempre tem voz. Participando do Repórter 89 mais uma vez na edição desta quarta-feira, nosso colaborador Júlio Gravano. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Fabrício Piscinini, Leandro Fagundes, toda a cidade de Talcar e região. Já começou a levantar a mão, rapaz. É o tanque? Que tanque é esse? O Fabrício está falando? Tá parecendo. O Fabrício está magro, rapaz. Eu não sei se eu estou muito gordo e o Fabrício que está magro demais. Mas bom dia a toda a cidade de Talcar e região, Peripé, Cambuci, Pádua, São Sebastião do Alto. Se eu for ficar falando aqui de todos os lugares que a Rádio Embalo entra, eu vou ficar aqui o dia inteiro, o programa todo. Mas a todas as pessoas que me dão a felicidade, tanto a mim, a você e ao Fabrício, Leandro, de nos ouvir todos os dias. E hoje eu quero começar, Leandro, falando de uma situação que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Talcara, e que, dentro desses anos todos que eu frequento a Câmara de Vereadores, foi uma das noites mais negras na história da página de história daquela casa. Ontem a Câmara de Vereadores recebeu, através de um requerimento do vereador Manuel Pressão, a bendita ata da audiência pública que foi feita na sexta-feira de Carnaval, e por ter terminado tarde e a funcionária Vânia estar se sentindo mal, pediu ao presidente da casa para redigir e depois mandaram para assinar, e foi aceito por todos. Também já era quase 9 horas da noite. Ontem ela foi para casa e eu tive a oportunidade de lê-la. E não me surpreendeu o que estava escrito lá. Mais de 70% do que aconteceu na audiência pública não estava prescrito, não estava prescrito é médico, mas não estava escrito, relatado na ata. Isso para mim não é novidade. Simplesmente o que aconteceu foi que o secretário de Fazenda se arrependeu das coisas que falou, né? E a qual foi questionado inclusive por mim, e o prefeito e seus asseclas, né? Aquela turma que está lá, refizeram uma outra ata essa, que inclusive a própria Vânia, funcionária, colocou para o presidente da casa, Robertinho Cruz, que não é a dela. O que ela escreveu foi refeita pelo secretário de Fazenda, Luiz Carlos Câmara. Isso foi falado ontem na tribuna pelo presidente da casa, Robertinho Cruz. O que me surpreende é que a ata já veio assinada. Veio assinada pelo secretário de Indústria e Comércio, Leandro, né? Foi assinada pela secretária de Ação Social, Ercinéia, pelo secretário de Educação, Marco Aurélio, e por 2 vereadores, o vereador Fernando Arsênio e pela vereadora Aveline. Tá? E, Leandro, agora é uma posição muito particular minha, uma opinião muito particular minha. Os 3 secretários assinarem, a gente até concorda, porque eles fazem parte do governo e são homens de confiança do prefeito, né? Por mais que todos os 3, a minha opinião, que as secretarias estão muito aquém daquilo que Talcara precisa. Indústria e comércio não existe, né? O Leandro, o que você ouve falar do secretário e que faz por uma das pastas mais importantes desse governo? Geração de emprego, geração de formação, de cursos técnicos e muita coisa que ele poderia trazer para a cidade, a secretaria dele não existe. A Ercinéia faz um péssimo, opinião minha, péssimo trabalho na ação social. E muito mais coisas que eu poderia falar, mas me reservo. E o tempo vai dizer. O Marco Aurélio, hoje, o que nós temos de reclamação da área de educação é uma grandeza, se perdeu. Faz um péssimo trabalho também à frente da Secretaria de Educação. E depois, na hora que eu colocar as reclamações aqui, vocês vão contestar, vão comprovar aquilo que eu estou falando. O vereador Fernando Arsênio, que eu quero falar em particular, ontem ele se dirigiu a mim e automaticamente à rádio, dizendo e criticando a minha maneira de postura que eu coloco às vezes nas conversas na Câmara, e eu sou povo, aquela casa é uma casa do povo, eu coloco a minha opinião sobre o governo, né? E ele ontem pediu respeito. Eu acho que para uma pessoa pedir respeito tem que dar respeito. O fato dele ter assinado aquele documento mostra que ele simplesmente acompanha tudo aquilo que mandam lhe fazer. Assina, ele assina, rola, ele rola, tipo de coisas assim. E a vereadora Aveline é uma decepção total. Eu passo a chamar ela agora da vice-líder do governo. Ela depois, em conversa com a Elizabeth, que questionou a assinatura dela naquela
ata, disse que assinou sem ler, que confiou na doutora Andréia. Ainda bem que ela não assinou o pedido de exoneração do cargo dela. Que ela assinou sem ler, uma vereadora assinar um documento de tal importância sem ler. Nós não estamos falando de uma pessoa inculta, foi diretora do CIEP, é uma professora, tem nível de 3º grau e ocupa um cargo de vereador nessa cidade. Assinou sem ler? Mas isso é incomum, porque não é comum. Para mim não é surpresa, porque na gestão passada aprovaram, no governo da Alcione, assinaram um código tributário também sem ler. Os vereadores que estavam lá, e qual o irmão dela era presidente da casa. Então isso pode ser um hábito comum. Decepcionante a atitude desses 2 vereadores. Assinar um documento de tal importância, Leandro, que não contém nada do que se foi falado. E tem isso em áudio, e que comprova que eles assinaram um documento que é uma vergonha. Quero parabenizar 2 vereadores. Vereador Jadson Aleixo, que saiu em defesa dos profissionais de comunicação, inclusive desse programa aqui. Falando, sabe o que, Leandro? Que o prefeito e toda essa turma do pessoal, desse socialismo vagabundo, que eu falei ontem, o vereador ouviu, eu retorno a falar aqui, vereador, o socialismo que o senhor prega e que o prefeito prega é um socialismo vagabundo. Quer que eu repita ou desenhe para o senhor? Porque o senhor não vive nesse planeta. Pelo menos em tal cara, não. Então, o vereador saiu em defesa, dizendo que eles adoram atacar, mas detestam ser atacado. Aí criou-se um mal-estar. E o outro vereador, Isaías o Velho, que no ato de responsabilidade foi chamado na prefeitura, ele falou isso na tribuna ontem. Né? E o Luiz Carlos Câmara pediu para ele assinar a ata. E ele rejeitou. Ele não quis assinar. Mostrou que é um homem de caráter. Leandro, uma vergonha. Eu não sei se eu te peço para colocar partes do áudio que eu tenho da audiência pública para as pessoas ouvirem, ou se eu alugo um Fusca e vou para a rua mostrar tudo que foi falado e que não foi relatado. A Câmara ontem tomou a medida de convocar o secretário de Fazenda, Luiz Carlos Câmara, o procurador, o Gilson, o controlador interno, seu Gilson, e a funcionária Vânia, para se explicarem. Porque o que foi assinado e que foi falado ontem é de dar enjoo no estômago. Meus pêsames, vereadora Aveline, meus pêsames, vereador Fernando. E posso dizer uma coisa, Leandro, eu vejo sempre nas redes sociais a vereadora colocando e as pessoas embaixo dizendo que ela representa. Ela não me representa. O vereador Fernando não me representa. Porque aquela assinatura de ontem foi um crime. Daqui a pouquinho a gente volta.